Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, professora. Tudo e a Bom senhora? dia, David. Tudo jóia? Oi, Diego. Tudo bom? Oi, Isa. É, E aí? Bom, vamos lá, então. Acho que já vou passar o David aqui para co-host, para ele me ajudar, sem solicitar. Não Assim sei que se eu você... gosto, professora. Vamos lá. Então, que hoje a gente tem que ter muitos assuntos para tratar, né? Na verdade, a gente está se encaminhando, então, para uma fase é, digamos, né, da matéria aqui, a incidência no vestibular é alta, mas ao mesmo tempo ela é, assim, o século XX ele cai bastante, né? Mas existe um foco, digamos assim, do vestibular nessa fase até a Segunda Guerra Mundial, que é a fase que a gente está estudando agora, né? Depois disso, como que vão cair as décadas seguintes, é uma questão que vai variar muito de vestibular para vestibular. Então, a gente vai ter alguns perfis na prova de História Geral, que eu não sei se vocês já sabem sobre isso, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso antes da gente começar a aula. Então, que prova que é fixada em acontecimentos do século XX, depois da década de 50, né? Quem que gosta mais disso? O FUVEST. O FUVEST gosta muito disso, tá? A Unicamp tem um perfil mais de gostar de dois temas específicos, descolonizações e América Latina, nesse período. Então, ela não vai cobrar tantas dinâmicas mais gerais da Guerra Fria, não interessam tanto e tal. Quem que é mais peguento com data, com coisa? FUVEST, tá certo? A Unesp cobra pouco essa fase mais posterior, tá certo, gente? Então, foca mais, tanto a Unesp quanto o Enem, do ponto de vista da prova de História Geral, que é mais enxuta e ela é mais, ela pega mais esses processos maiores, né, que vão até a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então, a prova de História da FUVEST é uma prova difícil, né? É uma prova chata. Onde que eu posso esperar questões mais específicas sobre coisas que acontecem no período da Guerra Fria, né? Certamente na segunda fase. Então, se alguém vai fazer segunda fase de história na FUVEST, pode ter certeza que vão cair coisas do tipo maio de 68, processos específicos da África, né? Eles gostam de fazer isso, tá? Por outro lado, né? Então, quando a gente for dar uma olhada nas questões, eventualmente eu vou mostrar para vocês algumas questões dissertativas, assim, mas a prova da FUVEST, ela é de segunda fase, é uma coisa que é bastante discutida também, sabe? O quanto que é pertinente, porque é lógico que a história desses lugares é super importante de ser conhecida, né? Mas, ao mesmo tempo, acabam sendo questões que são bem específicas e que exigem que vocês tenham ouvido falar. Não sei se chegaram a fazer a prova que tinha uma questão sobre a história da Etiópia, por exemplo, né? Não era uma questão fácil, era uma questão que integrava três processos históricos, por exemplo, diferentes, e mais uma noção de história da Etiópia. Então, é razoável que o vestibular cobre isso de um aluno de ensino médio? Né? É uma coisa que a gente poderia debater, certo, gente? Então, a prova da FUVEST da segunda fase, ela tem esse perfil. Na primeira fase, não vai tão longe, vocês vão ter que fazer questão de história da Etiópia, mas vai ter gosta, né, de pegar esses processos do século XX. Então, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, processos da América Latina, descolonizações, tá certo? A partir da década de 80, gente, a prova de história vocês podem esquecer, certo? Então, é muito difícil cobrar alguma coisa que passe muito da queda da União Soviética em 92, tá certo? Então, eu estou partindo da incidência do vestibular para dizer para vocês que nós não vamos avançar nisso aí. A gente vai derrubar a União Soviética e para frente não é mais nosso assunto. Aí vocês veem o pessoal de atualidades, de geografia, porque realmente não cai, tá certo? Não é uma coisa que vai ter incidência na prova de história geral. Né? Então, a gente perde tempo precioso se a gente ficar se debruçando para essas coisas, tá bom? Então, só para vocês saberem que hoje nós vamos encerrar a Segunda Guerra Mundial, né? E vamos começar o processo da Guerra Fria. É um oceano, porque daí nós já não estamos falando mais de estudar só a Europa, ainda bem, né? Nós estamos olhando para o mundo inteiro, certo? Então, a gente vai olhar para vários continentes, tentar entender várias dinâmicas, né? Porque existe essa integração por causa do próprio movimento histórico. Então, é um oceano, são coisas infinitas, né, que podem aparecer, e a gente vai ter um recorte que é baseado exclusivamente, estatisticamente, na incidência nas provas, tá bom? Sendo que as provas que são mais chatas para isso são a FUVEST e a Unicamp, então a nossa aula vai acabar sendo um pouquinho mais direcionada para esses vestibulares, tudo bem?
por conta de como cai, tá bom? Só para esclarecer vocês, porque sempre chega no século XX começa a rolar uma ansiedade, né? Então, você assiste um filme sobre o que aconteceu na Tailândia, na década de 70, e aí você fica, putz, será que eu não preciso saber um pouco sobre isso? Que parece importante, né? Não, a gente vai, o vestibular tem um certo padrão, tá certo? Exceto a segunda fase da FUVEST, que às vezes dá essas viajadas, né? Via de regra, são sempre os mesmos assuntos. Então, por esses a gente vai passar e vai dar tudo certo, tá bom? Então, segurem a ansiedade. O século XX deixa a gente ansioso mesmo, porque é muita informação, tá? E vamos com fé aqui entender os processos mais centrais desse período, então, que é tão interessante, né? Então, vamos voltar aqui para os slides de Segunda Guerra Mundial. Eu quero terminar, não é, de conversar com vocês. Professora, Oi. o Felipe tá com a mão levantada. Oi, Felipe, diga. Eu não tinha visto, desculpe. Oi, professora, bom dia. Valeu, David. Eu posso tirar uma dúvida rapidão antes de você começar de aulas passadas? Lógico, pode falar. Tipo, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, aqueles territórios que a Rússia tinha assinado o armistício com a Alemanha para cessar fogo, eles retomaram ou foram para outros países? Os territórios que eles perdem na Primeira Guerra Mundial, nossa, que pergunta excelente. Eu preciso verificar, tá bom? Eu não tenho certeza, tá? Deixa eu anotar, peraí, eu vou só parar de compartilhar aqui com vocês rapidinho para eu anotar isso no meu e-mail. Eu checo e falo para você da próxima aula, tá bom, Felipe? Porque eu não tenho certeza, tá? Tá bom. Mas é uma pergunta muito boa, na verdade, uma pergunta de raciocínio histórico bem boa. Essa região, às vezes, ela tem essas coisas da gente não saber muito, né? Deixa eu anotar aqui para eu checar. Pronto. Vitórios. Beleza. Então, voltando aqui. Na próxima aula eu falo para você isso, tá? Que é uma coisa que me interessa saber. Então, eu tinha na aula passada, né? A gente estava conversando sobre a partir de 41, né? O conflito quando ele está estabelecido em nível mundial, como é que a coisa vai funcionar. E aí eu acho que tem uma questão que é importante, que é a questão do Japão, né, a Guerra do Pacífico, porque eu não sei o que aconteceu, que a minha apresentação de slide semana passada tinha engolido esse slide aqui, que é um slide muito central no encadeamento das coisas, né? Então eu falei um pouco para vocês, mas aí depois eu retomei esse slide aqui, que eu acho que ele ajuda a organizar o que vai acontecer no Pacífico para a gente entender como é que os Estados Unidos entram na guerra, né? Porque é um momento muito importante, historicamente falando. Gente, eu vou precisar pedir 1 minuto para vocês aqui, que meu laptop está descarregando. Peraí, rapidinho. Ai, Deus. Foi mal. Então, como eu estava dizendo, para a gente olhar, então, a sucessão aqui, né, de fatos, né, do Japão que leva a esse conflito no Pacífico, não é? Então, os ataques que eles vão fazer à China em 37 ainda, né? Então, isso vai fazer com que eles se alinhem, digamos assim, não é? A participação. Então, eles vão atacar a China, principalmente, onde eles vão fazer, onde a maior parte dos crimes de guerra do Japão na Segunda Guerra Mundial vai ser cometida, principalmente a região da Manchúria, é a região que mais sofre, né? Então, coisas horrorosas. Tem alguns documentários que mostram o tipo de ação japonesa na Manchúria é realmente, de fato, do nível do que é feito pelos alemães, certo, gente? Então, é um negócio bem horrível mesmo. Em 40, a gente vai ter, então, o que acontece? Nesse meio tempo, eu queria que vocês notassem, né?
que os Estados Unidos estavam se comportando do mesmo jeito que eles se comportaram na Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, estavam ali meio que mantendo distância do conflito, tentando vender para os dois lados, né? Se fosse possível, tá certo? Não estavam dentro, né? Completamente dentro da guerra, né? E aí, o que acontece? Isso estava sendo extremamente criticado dentro dos Estados Unidos, certo? Porque existia uma noção de que existiam governos ali que não podiam ser apoiados, né? Então, era polêmico dentro do próprio território norte-americano se eles deviam entrar na guerra ou não deviam entrar na guerra, se eles deviam tentar manter uma política de, entre aspas, neutralidade, né? Que é mais conhecida como política isolacionista. Então, a gente fala mais em isolacionismo do que em neutralidade dos americanos, no sentido de, os problemas externos de vocês são de vocês, a gente só se preocupa com os nossos próprios problemas, enquanto isso a gente vende para todo mundo. Então, os Estados Unidos estavam fornecendo armas e suprimentos para a China, tá certo? Nessa época, para a China que estava sob invasão japonesa, né? E aí, o Japão invade a região da Indochina, né? A região da Indochina que, nessa altura, ainda estava sob influência francesa, né? Então, vai invadir a região da Indochina, que é o atual Vietnã, certo, gente? E para tentar impedir que as tropas chinesas recebessem esses suprimentos dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos tá passando por um processo duplo aí que é muito esquisito para a gente entender, né? Mas que vai fazer com que essas relações com o Japão azedem de vez, né? Então, que são é um movimento primeiro externo, não é? Vai embargar a importação de petróleo, né? Então, vai embargar, vai dificultar, né? Que o Japão consiga levar petróleo desses territórios para o seu próprio território, e aí isso é uma coisa que complica muito a vida dos japoneses, porque eles estão em guerra justamente porque eles estão atrás desse tipo de recurso, não é? E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos estrila com o Japão e vai impedir a entrada de japoneses no seu próprio território, né? E vai começar a passar uma série de leis antinipônicas em território japonês, o que vai ser extremamente bizarro, porque vai ter, inclusive, uma argumentação racial nisso, né? Então, é uma doideira, certo? Não existe mocinho e bandido, como a gente fala em história, certo, gente? Então, se você for ver as leis que estão sendo passadas nos Estados Unidos em relação aos japoneses nessa época, elas são extremamente racistas, né? Discutindo cotas, né? Quantidade de japonês que pode entrar no país ou não, porque senão vai piorar a população, né? Nesse nível, tá? Então, isso está acontecendo desde a década de 20, tá certo? Não é uma coisa que está acontecendo só por causa da guerra, né? Então, digamos que as relações entre Japão e Estados Unidos já não estavam das melhores, né? E aí, quando a gente tem esse estresse, digamos assim, diplomático externo, né, por conta da embargação do petróleo, né, o Japão está tentando se vender como protetor dos povos asiáticos ali, olha, vocês estão... a gente está aqui tentando fazer uma grande Ásia, né, liderada por nós, que somos ótimos, certo? E vocês estão aqui permitindo esse monte de estrangeiro europeu determinando o que vocês fazem ou deixam de fazer, né? Então, em 41, em agosto de 41, os Estados Unidos assinam, né? O governo dos Estados Unidos assina essa Carta do Atlântico, né? Que demonstra ali uma intenção ideológica, né? Mais na direção dos aliados do que do eixo. E aí, então, o Japão ataca Pearl Harbor, tá certo? E aí, depois, na tentativa de mesmo arrebentar com a marinha de guerra dos Estados Unidos ali na região do Pacífico. Aí os Estados Unidos vão entrar na guerra. E aí a coisa vai virar mais para o lado dos aliados do ponto de vista dos recursos que vão entrar, tá certo? Os Estados Unidos é uma potência econômica e está intocado pela guerra, né? Não está sendo destruído que nem as potências europeias, certo? Então, como sempre, eles vão entrar, né, descansados em jogo aí, com boas condições e vão fazer toda a diferença, né? Então, faz toda a diferença para a virada da coisa aí, a presença norte-americana, tá certo, gente? Então, a gente... bom, quem vai conter a expansão japonesa no Pacífico vão ser os americanos, né? Não precisa saber o nome dessas batalhas, desses lugares, tá certo, gente? Eu só coloquei aqui só para vocês saberem que não é rápido, não é fácil conter os japoneses, né? Então, é um exército que é bastante impressionante, né? Depois, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, então os anos de 42 e 43 vão ser um monte de piaba que o eixo vai tomar dos aliados em lugares variados, né? Porque eles estão enchendo o saco em vários lugares, então vão tomar porrada em vários lugares. Então, no Pacífico, eles apanham dos Estados Unidos, no norte da África, primeiro, não é?
pelos franceses e ingleses, depois com apoio norte-americano, vão ser expulsos da Tunísia, vão perder o Mediterrâneo, né, a Sicília, o sul da Itália, e aí vão ter que se recolher, então, ali desse avanço mediterrâneo que eles estavam sendo feitos, né? Em 43, o Hitler sofre uma perda importante aí, que é o Mussolini, né, o seu principal aliado ali nesse território, que vai ser deposto e vai ser executado, né, vai ser executado assim, vai ser linchado num posto de gasolina tentando fugir da Itália, na direção dos Alpes, né? Então ele dá aquela parada no posto ali, é reconhecido, a população lincha o Mussolini e a mulher dele, a amante dele, né? Não era a mulher dele, é a amante dele, pendura os dois e deixa os dois ali para que servir de exemplo, digamos assim, né? Então, nesse momento a coisa vai virar na Itália de um jeito bastante importante, né? E aí, por fim, entre 42 e 43, a gente vai ter a Stalingrado, né? Como eu disse para vocês, é o momento, então, em que aquela invasão na Rússia vai dar ruim, nervoso, certo? Então, por que foram parar em Stalingrado? Ela tinha era uma espécie de cidade, né, que conectava diversas partes da malha ferroviária russa. Ela era uma cidade com disponibilidade de recursos, né, petróleo, essas coisas. E aí a gente vai ter, então, a Stalingrado sendo, digamos assim, um baluarte da resistência soviética à invasão alemã, né? A Glaucio está perguntando aqui, rola uma participação da máfia italiana facilitando a entrada dos aliados no sul da Itália? Isso é verídico? Olha, cara, a Itália nessa época, meu amigo, vai ser uma bagunça, né? As cidades vão passar por ocupações sucessivas. Então, se você for ver, por exemplo, Nápoles, o que vai ser nessa época, no sul da Itália, então, vai ser um caos, né? Porque está sob domínio fascista, daí cai o Mussolini, daí eles vão ser ocupados sucessivamente. Aí os alemães ocupam para tentar manter o controle do território, né? Porque eles estão ali no sul, estão na Sicília e tal, né? Eles são expulsos, daí depois eles vão ser ocupados pelos ingleses, por uma mistura de ingleses e franceses. Chegam os americanos também, né? Então, se a máfia italiana facilitou os aliados, a máfia italiana ela está sempre do lado que é mais conveniente, certo? Então, aí vai depender de que parte que você está falando e de que máfia, né? Porque ela não é exatamente unificada nessa época, tá? Mas o que a gente vai ter são esses poderes paralelos, né? Eles vão sempre funcionar do lado da ocupação, né? Tentando conseguir manter algumas atividades em funcionamento que não estão funcionando por causa da guerra e tudo isso, né? Então, sim, nesse sentido, tipo, é mais interessante para eles a entrada dos aliados do que o governo fascista, propriamente dito, né? Porque um governo de ocupação é um governo em que um poder paralelo consegue funcionar muito melhor. Todo mundo tem isso, claro. Porque é isso, são tropas estrangeiras, os caras não entendem como é que as coisas funcionam ali, né? Tudo. Então, nesse sentido, sim, tá, Glaucio? Mas eles vão ter uma dificuldade maior com os alemães ali, depois que os alemães estão fora, daí nas sucessões, né, de tropas diferentes que rolam, dependendo da cidade que você está do sul, eles vão colaborar, hora com franceses, hora com ingleses, hora com americanos, enfim, tá? Então, sim, tem sim uma participação relevante aí da máfia, estabelecendo uma espécie de governo na prática, né, nesses lugares, que fica submetido, é claro, à autoridade da ocupação, tem que deixar os soldados fazerem o que eles quiserem, né, mas que na prática é quem organiza. Mais um momento, então, em que a máfia aparece, né, como essa força organizativa no Sul, né, e isso explica bastante coisa de como funciona até hoje lá a coisa, né, tudo bem? Aqui, então, a gente estava falando de Stalingrado, né? Então, gente, eu sei que para a gente, né, que estamos em 2020, que vimos muito filme sobre como funciona, como rolou a guerra e tudo isso, né? A gente viu muito filme americano em geral, né? Nós temos, ou séries, né? Então a gente tem muita produção norte-americana impregnada na nossa cabeça, ou mesmo britânica, né? A respeito de como foi a Segunda Guerra Mundial. A gente fica com uma impressão, né? Que sem dúvida, inequivocamente, a importância maior para a vitória na Segunda Guerra foi americana, por conta dessa questão cultural mesmo, né? Que a gente está sob influência da indústria, né, de produção deles, tá certo? Mas, assim, para as pessoas que eram sujeitos na época, principalmente dentro da Europa, né, os ambientes francófonos, os ambientes europeus, não há a menor dúvida, não é que o impacto maior foi, eu estou falando do ponto de vista da mentalidade, não estou querendo discutir aqui se foi mais a União Soviética ou mais os Estados Unidos, né?
sem nenhum dos dois não teria rolado ganhar dos alemães, ganhar do eixo, tá certo? Mas o fato é que, do ponto de vista no território europeu, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, do ponto de vista da mentalidade dentro da Europa, é a participação soviética que vai ser muito determinante não segurar os alemães, tá certo? Então, Stalingrado é um marco cultural para toda essa geração que viu isso acontecer, né? É o momento em que a coisa vira, tá certo? É o momento em que uma cidade, por resistência popular e estratégia militar, consegue mandar os nazistas com o rabo entre as pernas de volta para casa, né? E isso é muita coisa, tá certo? Por quê? Porque, como eu disse para vocês, existe uma lógica de não rendição, tanto da parte do exército soviético quanto da parte do exército nazista, não é? Os dois exércitos, eles tinham ordem de não se render jamais, é para morrer no lugar que é para ficar ali até o fim, tá certo? E aí, no fim das contas, as tropas alemãs que sobram, elas acabam sendo removidas, né? Então, eles voltam, eles se rendem e voltam da Rússia para a Alemanha, né? É claro que aí a política em relação aos prisioneiros vai ser terrível, tá certo? Assim como a política nazista também era terrível, sobrevive muito pouca gente, né? Morre gente pra caramba, então 250 mil soldados mortos aí nas batalhas de Stalingrado. Eu trouxe para vocês esse pedacinho desse poema do Drummond, o Drummond aqui refletindo, não é? Uma uma percepção que é uma percepção geral, digamos assim, não é das pessoas da época, não é só dele especificamente, tá certo? Você vai achar um monte de coisa aí que fala sobre Stalingrado nessa época, não é? Então, vejam aqui, eu gosto principalmente, o poema inteiro muito bonito, vale muito a pena ler, não é? Mas vejam lá, depois de Madrid, Londres ainda há grandes cidades. O mundo não acabou, pois que entre as ruínas outros homens surgem. A face negra de pó e de pólvora e o hálito selvagem da liberdade dilata os seus peitos, Stalingrado. Seus peitos que estalam e caem, enquanto outros vingadores se elevam, né? Vejam aqui o fim. Stalingrado, miserável monte de escombros, entretanto resplandecente. As belas cidades do mundo contemplam-te em pasmo e silêncio. Débeis em face do teu pavoroso poder, mesquinhas no seu esplendor de mármore, salvos e rios não profanados. As pobres e prudentes cidades, outrora gloriosas, entregues sem luto, aprendem contigo o gesto de fogo. Também elas podem esperar, né? Então, digamos assim, o impacto que isso tem está colocado nessa estrofe aqui, tá certo, gente? Stalingrado se coloca, né, o que o Drummond constrói aqui, Stalingrado se colocando como essa cidade que é mais bonita do que todas as outras, embora ela seja um monte de ruína nessa altura do campeonato, porque ela conseguiu barrar o avanço dos nazistas, né? Então, essa estrofe aqui já apareceu no vestibular várias vezes, né? Querendo que vocês saibam situar por que essa sensação em relação a essa cidade, né? Então, a sensação é saber que resistes, que enquanto dormimos, comemos e trabalhamos, resistes, que quando abrimos o jornal pela manhã, teu nome em ouro oculto estará firme no alto da página. Terá custado milhares de homens, tanques e aviões, mas valeu a pena saber que vigias Stalingrado, sobre nossas cabeças, sobre nossas prevenções e nossos confusos pensamentos distantes. Dá um enorme alento à alma desesperada e ao coração que duvida, né? Então, não subestimem o que é viver enquanto geração uma guerra do porte que foi a Segunda Guerra Mundial, não é? E o que significa, de repente, essa cidade conseguir barrar esse avanço, tá certo, gente? Então, foi uma coisa realmente muito espetacular para essa geração, marcou muito ela, né? E tem a ver, então, com esse momento, então, é que a coisa parece se modificar. É claro, né? Já tinha entrado os Estados Unidos na guerra em 41, mas vejam que não é aí que as pessoas sentem que vai dar certo, né? Então, essa derrota aqui é muito central para a gente entender a lógica da guerra como um todo, né? E aí a gente vai ter, então, finalizando esse movimento, nós vamos ter a libertação da França, não é? Essa libertação da França do domínio nazista vai acontecer em dois flancos, não é? A gente vai ter uma conferência, a primeira conferência que se juntam, então, esses três grandes nomes da história, não é? O Roosevelt, o Stalin e o Churchill, e aí eles vão optar, então, por esse desembarque na Normandia. É um desembarque monstruoso, né? Vejam, 5 mil navios, 2 milhões de soldados, né? E eles vão desembarcar lá para arrancar os nazistas a tapa da França, certo? E aí o que acontece é que a resistência francesa, que foi extremamente atuante durante o período de ocupação nazista na França, se junta a esses esforços na Normandia, a revolta popular se junta, então, aí com a ação dos soldados e põe os nazistas para correr, então,
da França, né? E não só os nazistas, né? Mas daí vai ter um expurgo também dos colaboracionistas, certo? A galera que topou a invasão nazista, que inclusive ganhou um governo, né, da parte sul da França, a República de Vichy, nesse processo. Então aí a França vai entrar, não é, numa profunda um profundo conflito interno, que é isso, né? As pessoas que estavam na resistência, que tomam o poder de volta, vão expurgar as pessoas que colaboraram com o projeto nazista, né? Ao mesmo tempo, os soviéticos não só expulsam os nazistas, né? Como eles começam a avançar mesmo em cima do território alemão, tá certo? Então, eles vão libertar na sequência Budapeste, Varsóvia, aí vão chegar nos campos de concentração. É no momento em que os soviéticos, não é? Chegam nos campos de concentração que a gente vai ter a dimensão do que estava acontecendo lá, tá? Porque se sabia mais ou menos, mas não sabia exatamente o que estava rolando. Então, é com a libertação soviética que a gente sabe exatamente o nível, né, do que estava sendo feito pelos nazistas nesses lugares. É um negócio que horroriza o mundo inteiro, conforme essas informações começam a circular. Os depoimentos dos soldados soviéticos que libertaram os campos de concentração são horrorosos, né? Mas, enfim, tem muita informação disponível sobre isso. Antes disso, eu queria só destacar para vocês que o ano de 45 então, é um ano muito importante, porque ele vai ter 3 conferências, tá certo? Essas 3 conferências, elas vão se suceder, fevereiro, abril e junho, né? E aí, antes da rendição alemã, que é em maio, eu queria que vocês soubessem, então, não é, que a gente teve a conferência de Yalta e a conferência de São Francisco, tá certo? Então, aqui, gente, nós já estamos nos encaminhando para o fim da guerra, né? Então, conforme, não é, a gente tem a União Soviética avançando, libertando esses lugares, né? Libertando esses territórios e tal. Todo mundo, ninguém aqui, eu acho que idealiza o que significa libertar território, certo, gente? São tropas em cima de tropas, né? A população civil sempre sofre, tá certo? Se você for mulher, é uma merda, né? Porque, veja, você vai ter grandes contingentes populacionais de soldados e ainda eufóricos que estão ganhando batalhas, né? Então, a população civil sempre roda nessa brincadeira, sempre morre gente, sempre rola violência sexual, todas essas coisas. Então, não vamos subestimar também o que significa essa libertação, digamos assim, né? Não vira, né, o grande mundo do pequeno pônei, tá certo? É guerra, né? Mas, de todo modo, significa os duros golpes do projeto nazista no nível em que a rendição alemã vai ser necessária, né? E ela vai acontecer em maio. E aí vocês sabem, né, que o alto escalão nazista, boa parte dele se suicida nesse processo, incluindo o próprio Hitler, não é? Era uma instrução interna que eles tinham no partido nazista, eles andavam com cápsulas de veneno, enfim. Aí tem toda uma discussão se morreu ou não morreu, mas boa parte do alto escalão nazista veio parar aqui na América Latina, né? Fugiu para cá, veio para o Brasil, veio para a Argentina, de maneira que a gente ainda acolheu como um útero esses criminosos de guerra aí, que são lideranças nazistas durante aí uma boa parte do século XX, né? Não duvido nada que tenha alguns perdidos ainda por aí, né? Se bem que nessa altura já estão muito velhinhos, já devem ter morrido todos, né? Mas até pouco tempo atrás tinha, com certeza, tá? Quando a gente fala, então, dessas conferências, gente, isso aqui é uma coisa que o vestibular cobra. Não vai cobrar em detalhe, né? Mas eles querem que vocês saibam que existiu a conferência de Yalta, a conferência de São Francisco e a conferência de Potsdam, certo? Então, o clima começa a ser um clima de fim de guerra, né? Desde 42, existem iniciativas já de tentar pensar como é que vai ser o mundo quando essa guerra terminar, tá certo? Eu estou citando 42 porque ele é um ano muito importante em que acontece a primeira declaração das Nações Unidas, certo? A gente tem 26 nações aliadas em 42 que vão tentar começar a articular um movimento para criar algum tipo de organização entre os países que permita que existam outras maneiras de resolver conflitos que não seja uma guerra horrorosa, que nem a que eles estão vivenciando, né? Então, acho que essa questão é uma questão muito importante. Vocês notam que os avanços dos aliados começam a ser vitória atrás de vitória dentro do território europeu, e lá no Pacífico a coisa ainda está meio caótica, né? Então, a primeira conferência, que é em fevereiro de 45, os alemães ainda não tinham se rendido, certo? A conferência de Yalta, a famosa conferência de Yalta, por causa dessa fotinho aqui. Cadê? Né? Então, essa foto aqui que o que dizer dessa foto, né? Que tem o Roosevelt, o Churchill, né? O Roosevelt e o Stalin. Então, pensem, né? No que foi isso.
Acho que para alguém que gosta de história, seria um lugar interessante você ser uma mosquinha, né? Fazer uma viagem no tempo, ficar lá escutando o que estava acontecendo, né? Como é que eram essas figuras, certo? O que eles vão acordar em fevereiro de 1945? Já estão vendo que a guerra está se encaminhando para o fim, né? Então, a primeira discussão sempre a fronteira entre a União Soviética e a Polônia, o que fazer com a Polônia, né? Já que a União Soviética também avançou sobre o território da Polônia, não foram só os nazistas, né? Então, eles estabelecem lá uma linha, vocês não precisam saber disso, tá? Depois, os soviéticos batem o pé em relação a uma coisa. Eles falam, olha, é o seguinte, a gente não vai aceitar que governos próximos a nós sejam antissoviéticos. A última vez que isso aconteceu foi agora com os nazistas, agora não tem mais conversa. Então, os governos eles podem ser quaisquer governos, desde que eles não sejam antissoviéticos. É isso. Então, essa é uma outra coisa que fica estabelecida ali, né? Eles estabelecem que são eles que vão controlar os governos da região que é próxima deles? Mais ou menos, né? Eles aceitam que seja governado por qualquer partido que eles considerem antifascista. Tá certo? Então, existe um controle, mas não é um controle total, vocês percebem? Eles não estão decidindo que eles vão determinar quem que vai governar os países ali do leste europeu, né? Eles só estão definindo que não pode ser antissoviético, portanto tem que ser antifascista. E é claro, não é, que os partidos comunistas vão ter uma importância enorme nisso, né? Então essa é a primeira definição, a gente tem aqui um primeiro delineamento do que vai acontecer no leste europeu, na formação depois da chamada cortina de ferro, né? E aí essa incorporação dos países ao projeto soviético, certo? E, em terceiro lugar, os Estados Unidos e a União Soviética entendem que a União Soviética tem que entrar na Guerra da Manchúria, onde o Japão está causando lá na China, tá certo? Por quê? A União Soviética tinha assinado um pacto, né, pessoal, em 41, assim como eles assinam com os alemães, ninguém sabe direito, né? Mas depois, qual que é o teor do pacto? Mas eles tinham um pacto de não agressão, o pacto de não agressão nipo-russo aí nesse processo, né? Então eles deixam o Japão avançar ali na região da Manchúria. E aí, nessa altura, conforme os caras estão conversando, os Estados Unidos falam, viu, não vai rolar não. Se a gente está do mesmo lado, vocês vão ter que impedir o avanço japonês também na Manchúria, certo? Então, esses são os acordos ali em fevereiro de 45, né? Nesse meio tempo, cara, está comendo solto uma coisa chamada Projeto Manhattan, você já deve ter ouvido falar, né? Que é basicamente a fabricação da bomba atômica pelos Estados Unidos da América, certo? Tem esse nome, vai incorporar um monte de cientistas que estavam fugindo da Europa na guerra, não é? Que eram cientistas de ponta, enrolar bastante dinheiro na produção dessa tecnologia, tá certo? Então, o projeto Manhattan está comendo solto, os americanos estão esperançosos, né, de que isso vai dar para eles uma grande vantagem do ponto de vista estratégico em relação aos outros países, mas ainda não se tem um fim, digamos assim, disso, né? Então, isso colocado, essa conferência assina, não é, esses acordos, e a guerra segue, certo? Em abril, né, estamos em fevereiro, em abril começa a Conferência de São Francisco, que vai até junho, que tem como signatários 50 países, e é onde, então, vai se lançar a Declaração das Nações Unidas, a segunda, né, a Carta das Nações Unidas, que vai dar origem à ONU, certo? Então, vai criar a Organização das Nações Unidas, num esforço de tentar já pensar como é que vai ser o pós-guerra. Mas, Juliana, já tinha acabado completamente a guerra? Não. Quando a Conferência de São Francisco começa, a Alemanha não tinha se rendido ainda, mas já estava perdendo muito. A Itália já tinha rodado, a Alemanha já tinha perdido muitos territórios, né? Já estava ali bem mal das pernas, né? De maneira que a Alemanha se rende em maio e aí a conferência em junho finaliza com uma esperança, né, de que com a derrota do projeto do eixo ali na Europa se possa pensar novas maneiras, então, de lidar com esses conflitos, tá certo? Então, a ONU é essa iniciativa. Eu sei que tem muita gente que gosta de falar mal da ONU, falar que a ONU não serve para nada, né, etc. Mas vejam que ela é uma coisa, foi criada, né, tentando não repetir os horrores que a Segunda Guerra Mundial e a Primeira e todas as outras vão produzir, né? E aí, enfim, a gente vai ter os desenrolares. Então, em maio se rende a Alemanha, em julho o Harry Truman tem testes muito bem sucedidos da bomba atômica no deserto, né? Do projeto Manhattan, certo? Aí já não estamos mais com o Roosevelt, né? E aí o Truman, então, vai ser quem vai representar os Estados Unidos na Conferência de Potsdam em agosto, certo? Então, agosto, o Truman, o Stalin, no começo dela é o Churchill que vai, mas depois por questões variadas é o Attlee, o outro, vai ser um outro nome que vai substituir o Reino Unido, a França
e a China vai participar como convidada da Conferência de Potsdam também, tá? Justamente porque tem um nó aí para ser resolvido ainda, que é a presença japonesa na Manchúria, né? O Japão se recusa a deixar a Manchúria, se recusa a se render, o Japão organiza, não é, uma resistência bastante resiliente a continuar na guerra, mesmo com a perda de todos as suas alianças, né, que estavam lá no Ocidente, tá certo? E não dá amostras de que vai se modificar, né? Nossa, ficou escrito errado aqui. Opa, saí. Deixa eu voltar. Professora, Mas não. qual que é a diferença, tipo, das ligas das nações antes, né, e a ONU? Tipo, tem diferenças práticas? Porque a Liga das Nações também tinha esse intuito de evitar novos conflitos, né? Tipo, o que Sem mudou dúvida. drasticamente? Bom, muda primeiro o tamanho, então a quantidade de países que assinam, a quantidade de países que faz parte. Né? A Liga das Nações era uma coisa bem mais restrita, e vai mudar mesmo a organização. Né? Então, a Organização das Nações Unidas ela vai ser muito maior e mais capilarizada, e ela vai ter uma série de órgãos internos para discutir questões em todos os níveis, então, econômica, segurança alimentar, né? Tem uma série de coisas que vão sair de dentro, né, dessa organização inicial das Nações Unidas, que são órgãos que vão tentar atuar em problemas de forma global, né? As organizações contra a fome, as organizações tentando pensar em direitos humanos, né? Então, são variadas. Então, digamos que a ONU ela é mais complexa e ela é maior do que era a Liga das Nações Unidas no primeiro momento, tá? A Liga das Nações Unidas é uma iniciativa diplomática, mas ela não tem a expansão, a extensão e a ambição, digamos assim, que a ONU tem no primeiro momento, né? Tá certo? Então, gente, o que vai acontecer em agosto na Conferência de Potsdam? Algumas decisões vão ser tomadas, certo? Como a Alemanha se rendeu, não é? O Hitler morreu, aí eles têm agora um problema ali para administrar, que é o que fazer com esses territórios. Quando o Stalin chega nessa conferência, cara, o Stalin ele tá assim, né? Vamos dizer assim, né? Apegado às tradições. Então, o que ele quer? Ele quer que a Alemanha pague uma indenização brutal por todo o mal que ela causou para a União Soviética na guerra, certo? Esse é o objetivo dele. Só que aí o que vai acontecer? O Truman chega com uma outra decisão. O Truman não quer saber de indenização. O Truman quer que o território alemão seja, né, que tinha sido parte ali da expansão alemã, seja dividido em 4 áreas de influência, tá certo? E ele uma para cada país, digamos assim, que foi, né, decisivo aí no desenrolar da guerra. E ele está interessado nisso porque ele prefere poder direcionar os recursos, né, e investir no próprio território alemão. E também existe uma preocupação, é claro, de França, Inglaterra e Estados Unidos com a ideologia que vem atrelada à União Soviética, certo? Então, eles não estão interessados em fortalecer, digamos assim, essa ideologia, né? Então, o Truman está decidido a transformar as regiões em zonas de influência. E o Stalin está querendo a indenização. Só que aí o que acontece é que nessa conferência o Truman vai levar melhor. Por quê? Porque o Truman acabou de testar a bomba atômica. E ninguém é idiota, tá certo? Então tá todo mundo assim, Truman, talvez a sua ideia seja boa, né? Não sei. Quem sabe, né? Vamos pensar, certo? Então, no fim das contas, é essa ideia que vai levar a melhor, tá certo? Então, o território da Alemanha e Berlim, especificamente, né? Vão ser divididos igualmente entre os aliados. A mesma coisa vai acontecer com a Áustria. A Áustria vai ser separada da Alemanha, vai se tornar um país novamente, mas também vai ser dividida em 4 zonas de ocupação, né? Vai ser estabelecido o julgamento de Nuremberg, ou Tribunal de Nuremberg, se vocês preferirem chamar assim, para julgar os nazistas pelos crimes de guerra, crimes contra a humanidade, né? Isso vai ser bastante importante. E isso faz parte de um processo mais vasto que a gente chama de desnazificação, certo, gente? Então, vão reverter, porque cada zona de influência, né, vai ficar sob o impacto aí de um país, mas existe uma obrigação em todas as zonas de influência de reversão de toda a legislação que foi implantada pelos nazistas, de toda a estrutura educacional que foi implantada pelos nazistas, inclusive de toda a produção cultural que sustenta o nazismo, tá certo? Então, esculturas, estátuas, né, material gráfico, livros, né, tudo isso, cara, é para assumir, tá certo? Além disso, evidentemente, desmilitariza-se e desarma-se a Alemanha, né, vai se retirar, né, todas as fábricas que são fábricas de armamento, que fossem convertidas
em outro tipo de estrutura, né? Porque ninguém está querendo brincar com a Alemanha militarizada mais, né? Não tem mais essa brincadeira, né? Tipo, a França falou, vamos desmilitarizar a fronteira. Depois ficou brincando de política de apaziguamento, olha no que deu. Então agora, cara, não tem conversa. Vai desmilitarizar e pronto, certo? E, obviamente, reverte todas as anexações que a Alemanha fez entre 1937 e o fim da guerra, né? Então, a fronteira da Alemanha, aqui embaixo ficou também cortado, não sei porquê, o estabelecimento da fronteira da Alemanha com a Polônia, né? Que é sempre um problema, vai ser estabelecido, conseguem entrar num acordo ali do que vai ser a Polônia, que parte fica com a União Soviética, que parte que volta a ser a Alemanha, enfim, né? E é isso, certo? Então, essa conferência que vai se dar em agosto. E por que o cara da China está participando aqui, gente? Por que o Chiang Kai-shek está participando aqui? Por que ele está aqui? Porque ele está com um problema na Manchúria, porque tudo isso está acontecendo aqui, que bonito, todo mundo fazendo ONU, fazendo a divisão dos territórios, que legal, o Japão não parou ainda. O Japão ainda está lá na Manchúria, né? Então, é aqui que se decide, né? Essa decisão é muito importante, que vai se exigir a rendição imediata do Japão, senão é destruição total, tá certo? Então, essa conferência decide isso, tá? Eles acordam isso com a China, tá certo? Só para vocês saberem, né, que isso está colocado, certo? Então, nesse meio tempo, né, nessa fase da guerra, nessa fase mais final de 45, que a gente tem uma ação muito intensa dos kamikazes, né? E aí, por fim, o Truman vai ordenar a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, né? Então, não vai ordenar nas cidades mais centrais do Japão, né? Ordena nesses dois territórios, e aí é uma destruição sem precedentes, tá certo? O que acontece ali é uma coisa que a gente não consegue digerir até hoje, quando a gente tem dimensão do que significa, né? De fato, a gente, com o nosso engenho, com as nossas capacidades, a gente produziu algo que é capaz de destruir a humanidade, tipo, muitas milhares de vezes, né? E as pessoas simplesmente derretem, tá certo? E as que não derretem, porque elas não estão exatamente no epicentro, elas vão ficar extremamente doentes e morrer de formas dolorosas e horríveis, né? Então, é um nível, né, que aí não tem conversa, mesmo o Japão, que tinha uma lógica, né, de expansão, de não rendição, vai se render. Existe uma história, né, de que o Japão já estava acabado, que se esperasse mais um tempo, o Japão ia recuar, que essa mortalidade das pessoas não teria sido necessária, ainda mais porque civis, né, gente? Muita gente civil, que não tinha nada a ver com a história, né? Mas a verdade é que, então, tem essa discussão, né? Ali quando um general americano dá o sinal para o Enola Gay, que é o nome do avião, né? Dispensar as bombas, muita gente considera que, do ponto de vista da análise, todo mundo sabia que o Japão ia se render, era uma questão de tempo, né? E que provavelmente não seria muito tempo. Mas, de todo modo, a gente não pode desconsiderar que existia um desejo norte-americano de mostrar o seu poderio, né? Sem dúvida, tá certo? Senão não teriam feito isso, né? Mas que estava um pouco ancorado aí pela ação por essa conferência. Dá para vocês entenderem? Então, não é que eles também vão fazer isso de forma totalmente autoritária, digamos assim, né? Do tipo, a gente só quer mostrar o nosso poder. Existe um acordo ali da parte dos aliados que os japoneses têm que se render, né? Agora, precisava matar a quantidade civil que eles mataram, do jeito que eles mataram, gerar a destruição que eles geraram? Certamente não, tá certo? Mas é isso, é o que acontece, né? Então, isso aqui, gente, vai marcar a história da humanidade de maneira sem precedentes. Até hoje, a gente vive os efeitos do que significaram essas bombas atômicas. E até hoje, a geopolítica mundial é muito determinada pela presença ou não de poder atômico num país ou em outro país, tá certo? Então, nós não podemos desconsiderar que isso aqui lógico, a Segunda Guerra Mundial, de uma forma geral, ela moldou o mundo no qual a gente vive, mas esse fato, né, é um fato que molda muito ainda as relações internacionais mais amplas, né, nas quais a gente está imerso até hoje, tá certo? Então, é algo que vocês não podem ter dúvida da importância, tá certo? E aí, é claro, não é, um dos legados mais pavorosos, né, humanos já produzidos foi o Holocausto, que acontece, então, na Alemanha, tá certo? Os nazistas chamam de solução final, né? Para os judeus é chamado de Shoah,
certo? Nós vamos ter uma quantidade absurda de pessoas exterminadas, né? De forma extremamente eficaz pelos nazistas com as câmaras de gás, né? Crianças, mulheres, velhos, enfim, todo tipo de pessoa, né? Então, estima-se que 6 milhões de judeus, 60% a 75% de toda a população judaica da Europa desaparece por ação nazista. Vocês fazem ideia do que significa isso? Então, é um negócio muito grave, né? Genocídio brabo, certo? Também os ciganos, também os homossexuais, testemunhos de Jeová morrem a gente tem um pouco de debate, entre 2.500 e 5.000 testemunhos de Jeová que se recusam a aderir ao nazismo, não é? Os deficientes físicos e mentais, até hoje existe um debate na Alemanha de conseguir estimar quantos deles, né, vão ser vitimizados nesse processo. Prisioneiros de guerra soviética é um absurdo, né, gente? No total, com a Segunda Guerra Mundial, morrem 22 milhões de soviéticos, né? Só de prisioneiro de guerra que os nazistas executavam, né, porque eram soviéticos, é uma quantidade bizarra, tá certo? Os comunistas e opositores, né, básicos, certo? Os maçons também são perseguidos na Alemanha, né? E os povos eslavos também vão ser perseguidos na Alemanha, tá certo? Então, os poloneses, bielorrussos, tchecos, ucranianos, né? Para a gente que é latino-americano, você olha e pensa que a raça ariana é o europeu branco, né? Risos, tá certo, gente? A raça ariana é muito mais específica do que ser só um europeu branco, né? Existem, os europeus têm isso até hoje, né? Eles têm muitas diferenciações entre os tipos de brancos, né? Que existem na Europa, tá certo? Então, não é só uma questão de ser branco, não, né? Se for branco de origem eslava, você roda no nazismo também, morreram, né? Morreram grandes quantidades de poloneses, bielorrussos, tchecos e ucranianos, dependendo da zona de ocupação da Alemanha, tá certo? Isso é um dos piores legados, eu acho, né, que uma nação teve na história da humanidade. Então, eu trouxe algumas fotos, enfim, sei que vocês estão cansados de ver, não é? Essas fotos aqui, né, dos períodos, né, de ocupação alemã, da guetificação da população judaica, enfim, né, da perseguição da população judaica. Não vou apelar e mostrar um monte de foto trash, certo? Eu gosto sempre de mostrar essa escultura aqui, não é? Que é uma escultura que se chama Mãe Pátria, feita, evidentemente, na Mother Russia, né, gente? Lá na Rússia, certo? É uma escultura feita na cidade que chama-se hoje Volgogrado, por causa do nome do rio que passa por ela, que é a antiga Stalingrado, onde se comemora justamente essa vitória, não é? E a vitória soviética sobre o eixo, tá certo? Então, vocês olham, olhando a foto aqui, talvez não deva ter dimensão do tamanho da escultura, porque aqui ela está num dia de festa, né? Tudo enfeitado em volta, tá olhando de longe, né? Ela é gigantesca, é a segunda maior escultura de figura humana do mundo, né? E ela foi construída à imagem e semelhança de uma moça da cidade de Stalingrado, né? Então usaram ela para fazer uma moça bem típica russa e fizeram aqui essa grande escultura em homenagem a esse fato, né? Aqui uma imagem do desembarque, né? No dia D, na Normandia, que é sempre impactante. Tem 1 milhão de filmes sobre isso e muitos deles são bem bons, né? Então para a gente ter uma dimensão, né, do que significa isso. Que foi esse desembarque de 2 milhões de soldados numa praia, né, e tal. Aqui uma foto de uma moça que era que se relacionava com um oficial nazista na França, depois que cai o governo nazista. Então, os colaboracionistas eles vão passar por variados tipos de perseguição, no caso das mulheres, esse tipo de expurgo, né, que vocês estão vendo aí, que raspa o cabelo para a mulher ficar envergonhada, né, ter que andar por aí envergonhada, por ela ter se deitado com o nazista durante a guerra, né, ter ajudado o nazista durante a guerra, e tudo isso, essa é uma coisa que acontece, é uma punição típica, né, das sociedades europeias desde a época da Idade Média, né, então, vocês viram lá no Game of Thrones, o Shaime lá com a Cersei, né, como acontece de fato, é uma prática medieval e que se mantém, na Segunda Guerra vão fazer isso também. Aqui, a libertação de Berlim, né, quando os soviéticos tomam Berlim. Essa foto é muito forte, eu acho ela muito impactante, né? Aqui, a rendição dos alemães, quando eles estão descendo, voltando lá da Rússia, né? Não estão muito felizes, vocês podem perceber, né? Aqui, algumas imagens das cidades, como elas ficam por causa dos bombardeios, né? Você tenta imaginar o tamanho da destruição que está acontecendo na Europa, nos lugares que foram vítimas da Blitzkrieg alemã ou dos bombardeios aéreos em geral, né? É muito trash. E aqui a foto dos cogumelos atômicos, né? Que, enfim, suspensão de partículas aí que são arrebentadas aí nesse processo, tá certo? Aqui a foto da Conferência de Alta, e aqui essa imagem, que é para a gente já fazer a transição para o nosso próximo tema,
Então, aqui em abril de 45, né, as tropas americanas e soviéticas se encontrando, não é, na Alemanha, por ocasião da libertação da Alemanha, né? Então, estão ali cada uma de um lado, né? Eu acho muito curiosa essa foto, né? Então, esses soldados aqui que parecem mais os do nosso imaginário, dos brinquedinhos, né? Que são soldados americanos, soldados russos com seus chapéus de pele e tal, porque a gente sabe, né, que depois da Segunda Guerra Mundial, o panorama geopolítico vai ser dividido em dois blocos, tá certo? Então, com os Estados Unidos liderando o bloco dos países capitalistas, né, que vem junto com a Europa, atrelado, a Europa que está péssima das pernas, né, para não dizer outra coisa, certo? E a União Soviética do outro lado, né? Então, esse vai ser o panorama da Guerra Fria, e é disso que a gente vai falar agora, tá certo? Então, uma breve fase aí de mais que amigas friends, né, dos Estados Unidos e da União Soviética, e aí acabou essa história. Então, quando a gente entra no panorama do pós-guerra, existe uma disputa, que é uma disputa de modelo econômico, uma disputa ideológica e uma disputa de influência geopolítica, tá certo? Então, é muita coisa que está em jogo aí, né, de maneira que eles não vão conseguir conciliar, eles vão partir para uma coisa que é muito mais de disputa, tá certo? Então, vamos lá. Tudo bem até aqui, gente? Deixa eu dar uma parada aqui de compartilhar, só para ver se vocês estão vivos. Tudo certo? Deu para entender esse processo final aí da Segunda Guerra? Ótimo. Então, vamos voltar para cá. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint da Guerra Fria, que já era para estar aberto. Pronto. Vamos lá. Bom, a gente vai só iniciar a nossa discussão aqui. Como eu disse para vocês, nesse bloco de Guerra Fria, então nós vamos ver uma grande quantidade de eventos históricos, conflitos, né? Porque é isso, né? É disso que se trata, né? E também é um período relativamente longo. Então, nós vamos de 47, que é quando a gente considera que é o início da Guerra Fria propriamente dita, até 1992, com a queda da União Soviética, certo? Esses marcos vocês precisam ter muito claramente na cabeça, tá? Então, embora a guerra termine em 45, mas não podemos considerar que a hostilidade entre os dois blocos, né, vai se estabelecer de forma clara até o ano de 1947, beleza? A gente já vai ver aqui em 47 o que acontece, que a gente considera os marcos iniciais da Guerra Fria, tá certo? Então, mas acho que já dá para imaginar, né, gente, qual vai ser o problema. Eu sei que essa matéria é uma matéria que vocês também veem em outras disciplinas, né? Acabam tendo que ver, né? Porque isso ainda norteia muito e forma muito o mundo que a gente vive hoje em dia, né? Então, se eu estiver me repetindo muito sobre algum assunto, ou se vocês se dedicaram a ele com mais calma nas outras disciplinas, vocês me dão um toque, tá bom? Porque aí, coisa para falar é o que não falta, né? Principalmente pensando nesses vestibulares, então, que vão querer que vocês conheçam coisas interessantes. O que a gente não conseguir de descolonização, de América Latina, né? Essas desfocar um pouco, sair um pouco do eixo que a gente estava, que é falar de Europa e Estados Unidos sempre, né? Então, caso a gente não consiga ver alguma coisa aqui, por exemplo, né? Sei lá, não conseguimos dar conta muito de ver Angola, Moçambique, como é que é o movimento de descolonização lá. Nós vamos ver na revisão, vocês fiquem tranquilos, porque a gente vai fazer várias questões que falam disso, então nós vamos discutir os movimentos, nada vai ficar sem ser visto, tá certo, gente? É só que a gente precisa aqui é mais fazer uma narrativa desses 50 anos, né, 40 anos aí, como é que vão ser, como é que eles vão funcionar, e por que a gente chama de Guerra Fria. Então, a primeira coisa é o nome, certo? Então, Guerra Fria. Eu sei que vocês estão cansados de saber, mas por que a gente chama de Guerra Fria? A gente chama de Guerra Fria porque nós temos dois lados profundamente militarizados, né? Dois lados geopoliticamente muito importantes, fortes, né? E que estão em conflito em termos ideológicos e em termos geopolíticos, certo? Esses dois lados, eles vão evitar entrar em confronto direto. E por direto, o que eu quero dizer? Não é que eles não vão fazer guerra, mas eles não vão entrar em guerra no próprio território. É isso, tá? As poucas vezes em que esse conflito chegou perto do território de um ou de outro, o mundo prendeu a respiração, certo? Ficou extremamente tenso, né?
Então, num primeiro momento, gente, a União Soviética, embora tivesse se desenvolvido bastante, né, no governo do Stalin, do ponto de vista industrial, não dá para comparar ela com a potência econômica que era os Estados Unidos, né? Então, mas eles são uma potência militar, estratégica, e também do ponto de vista dos recursos naturais, né? Quando os Estados Unidos faz a bomba atômica, os Estados Unidos sai na frente, tá certo? Vocês não têm a menor dúvida disso, né? Então, os Estados Unidos vai sair na frente quando fabrica a bomba atômica, certo? Em relação ao resto do mundo inteiro. É aí que eles vão ascender como grande potência mundial. Mas a União Soviética é uma pedra no sapato. Eles não desistem, né, de fazer o contraponto, tá certo? Então, é lógico que isso vai se converter também, não é? A gente sabe disso, que eles vão imediatamente, na mesma época que os Estados Unidos estabelecem o projeto Manhattan, os soviéticos não são idiotas, eles também estão interessados na tecnologia da bomba atômica, né, e vão se dedicar a isso intensamente, tanto que vão conseguir fazer depois, né? Mas, no primeiro momento, a vantagem, do ponto de vista militar, é americana, tá certo? Então, eu trouxe para vocês verem dois documentos, né, que são dois discursos que são feitos em 1947, que a gente considera o marco inicial da Guerra Fria. Eu tirei da apostila de vocês, né, porque eu achei que a seleção estava muito legal, né? Então vamos lá. O pedacinho que a apostila destaca do Harry Truman. Uma maneira de viver é baseada na vontade da maioria e distingue-se pela existência de instituições livres, governo representativo, eleições livres, garantias de liberdade individual, liberdade de opinião e de religião e a ausência de opressão política. O segundo modo de vida baseia-se na vontade de uma minoria imposta pela força a uma maioria. Ele repousa no terror e na opressão, no controle da imprensa e do rádio, eleições fraudadas e na supressão das liberdades individuais. Pessoais. Acredito que deva ser a política dos Estados Unidos apoiar os povos livres que estão resistindo à tentativa de subjugação por minorias armadas ou pressões externas, tá certo? Então, aqui, ó, os Estados Unidos, a política dos Estados Unidos deve ser apoiar os povos livres que estão resistindo às tentativas de subjugação por minorias armadas. Esse aqui é a síntese, não é, do que significa, de como os Estados Unidos vai se enxergar e de como ele vai se propagandear nesse processo, certo? Então, eles são o líder do mundo livre, certo? Por outro lado, não é, o Stalin vai mandar a seguinte frase, né? Dois campos opostos se formaram. De um lado, a política da União Soviética e dos países democráticos, direcionada a anular o imperialismo e fortalecer a democracia. Do outro, a política dos Estados Unidos e da Inglaterra, direcionada ao fortalecimento do imperialismo e à anulação da democracia. Né? Então, a democracia aqui, como sempre, está sendo disputada pelos dois lados. Né? Porque para o Stalin e para os soviéticos, o que os Estados Unidos fazem pode ser democracia, eles vão relativizar isso, inclusive, não é? Dentro do seu próprio território, mas essa democracia tão bonita que é feita dentro do seu próprio território é sustentada às custas de ditadura e opressão de outros povos, tá certo? Que estão sob domínio, sob julgo norte-americano e britânico, certo, gente? Então, o Stalin não tem conversa, não é? Ele vai ser o defensor, então, dos povos oprimidos, segundo a percepção dele, né? Pelo imperialismo, tá certo? Então, no caso, aí a gente vai chamar o que vai derivar desses dois discursos, né, que são discursos muito importantes. Então, a gente vai ter a doutrina Truman, que deriva do discurso do Truman, que vai basicamente servir, né, esse discurso tão bonito que ele fez, basicamente vai servir para justificar a intervenção norte-americana, inclusive militar, para salvaguardar a liberdade dos povos, tá certo? Os Estados Unidos são o líder do mundo livre contra os regimes totalitários em geral, não é? E aí os soviéticos, então, vão se colocar como defensor dos oprimidos pelo imperialismo, principalmente, em contraposição aos americanos, tá certo? Os Estados Unidos querem que eles sejam livres, não que vocês sejam livres, é isso que eles vão dizer. Né? Essa liberdade toda pode até existir dentro dos Estados Unidos, mas ela não existe em lugar mais nenhum que eles possam encostar e que eles tenham interesses econômicos, tá certo? Beleza? Então, esse é um estabelecimento bastante importante do ponto de vista ideológico, né, que é o marco inicial da Guerra Fria. Também, em 47, a gente vai ter outro braço muito importante da Guerra Fria, sem o qual a gente não consegue entender nada, que é a doutrina Truman, o Plano Marshall. Eu ia falar uma coisa e li o slide. Então, que é o Plano Marshall, tá? O Plano Marshall, eu acho que é a coisa que mais cai no vestibular desse primeiro momento aí do pós-Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então, se cobra muito, muito Plano Marshall, né? Então, em 47, a gente vai ter
basicamente um aporte gigantesco de dinheiro norte-americano na Europa, tá certo, gente? Enorme, tá? E eles não estão fazendo caridade, ok? Então não sejam ingênuos de achar que os americanos estão fazendo isso porque eles são bonzinhos e porque eles realmente são um grande pai do mundo livre e querem que todo mundo fique bem, certo? Até porque não teria por que pensar isso, né? Eles estão fazendo isso porque, como uma potência econômica, eles estão pensando de forma econômica, né? Então, esse investimento que vai ser feito brutal, né, que vai ser feito na Europa, ele vai retornar para os Estados Unidos. Como? Através do pagamento dos empréstimos que eles estão fazendo. Então, vão fazer empréstimos com juros baixos, né? Vão investir em empresas europeias, então a empresa está super mal das pernas ali, por causa da guerra. Os investidores americanos põem uma grana preta para ajudar a empresa a se recuperar, né? E aí vão participar dos lucros, tá certo? E por quê? Lógico, não é? Com o mercado europeu ainda desorganizado, a estrutura produtiva da Europa ainda desorganizada por causa da destruição, eles vão poder aportar a quantidade de produtos que eles quiserem dentro da Europa nesse momento, né? Então, esses investimentos, só falei para a gente não ficar achando que é caridade, tá certo? Porque não é, na verdade, é uma política econômica externa muito inteligente que eles vão fazer, né? Porque, de fato, o que eles vão produzir muita prosperidade na Europa com o tempo, né? Eles e os governos europeus em conjunto, e acaba que a Europa Ocidental vai se tornar uma referência do modelo capitalista que funciona, tá certo? E isso vai ter também outros modelos, né? A gente vai observar que a Europa no pós-guerra vai ter uma inclinação aos governos de bem-estar social, tá certo? Então, aos governos que se preocupam em criar mecanismos de proteção social para os seus cidadãos, né? Isso vai acontecer na Inglaterra, isso vai acontecer na França, isso vai acontecer na Itália, né? Isso vai acontecer nos países escandinavos, já estava rolando, fazia tempo, mas vai se acentuar, né? Então, a gente vai ter essas regiões, principalmente, onde que não? Portugal, Espanha, Grécia, mais tímido, né? Esse tipo de iniciativa, certo? Mas no resto dos países ocidentais, né? Isso vai ser uma coisa forte do pós-guerra, tá certo? Entre outros motivos, não é? Porque existe uma percepção. Bom, porque tem uma penúria muito grande, né? As famílias destruídas, a geração inteira de homens exterminados, aquela coisa toda que a gente conversa. Muita gente morreu, né? Muito civil morreu. Então, é uma coisa, é um processo que vai exigir uma intervenção estatal. Vocês conseguem entender isso? Como que você reconstrói cidades inteiras, né? Com a população civil que perdeu mãe, pai, tio, né? Porque daí as perdas, principalmente na Inglaterra, né? Nas regiões que foram fortemente bombardeadas, são muito intensas, né? E as regiões que ficaram sob domínio nazista, elas estão com problemas internos grandes, certo, gente? Então, como é que faz, né? O governo de ocupação ficou lá, algumas pessoas, elas simplesmente dançaram conforme a música, né? Dançaram conforme a música enquanto a ocupação nazista estava acontecendo. Como é que ficam essas pessoas depois que arrancam os nazistas do poder, né? Como é que fica esses interiores? Então, lógico, o exemplo da França é o mais extremo, mas a gente vai ter isso acontecendo nos Países Baixos, nos países escandinavos, né? Então, existe uma lógica de expurgar mesmo, né, a herança nazista, mas, ao mesmo tempo, isso não vai ser feito de forma radical em todos os lugares, né? O processo onde isso vai acontecer de forma mais radical é nas regiões que estão sob domínio aliado mesmo, nas zonas de influência, tá certo? Então, também a União Soviética vai fazer empréstimos e doações para o leste da Europa, né, para a região que está sob sua influência, né? Aliás, né, eu falei errado, tá certo? Os norte-americanos estão super interessados em emprestar também para o leste europeu, tá certo? Mas aí a gente vai ter o bloqueio da União Soviética, vai falar, não, vocês não vão colocar dinheiro aqui e vocês não vão ter gerência econômica aqui, né? É o acordo, tá certo? Então, a gente vai ter a Iugoslávia, especificamente, rompendo com a União Soviética e aceitando esse aporte financeiro que está vindo, né, dos Estados Unidos. O governante lá é o Tito, tá certo? É um governo socialista, até porque se ele não tivesse compromisso antifascista, vocês se lembram, né? Ele não ia poder estar no poder nessa região, mas ele vai romper aí logo de cara com a União Soviética, tá certo? E vai aceitar esse aporte de recursos, né? Não, Glaucio, tem uma perda, assim, Glaucio está perguntando aqui se teve uma perda demográfica importante
na Segunda Guerra em termos de gênero, né? Então, não é a mesma discrepância da Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial é realmente um decréscimo demográfico de homens que é absurdo, né? Mas ainda assim é um predomínio de perdas masculinas muito maior do que de mulheres e crianças, tá? A não ser que você pegue as populações que sofreram genocídio, né? Aí é geral, tá certo? Mas se você pegar os países, né, tipo Inglaterra, França, você perdeu mais homens, com certeza, tá? Eu não sei exatamente a proporção, posso checar para te falar, tá? Mas tem mais perda de homens, sim. Voltando aqui. Inclusive, tem áreas inteiras, isso é uma coisa muito interessante, que não tem nada a ver com a aula, mas vou citar só porque eu acho legal. Áreas inteiras da psicanálise vão se desenvolver a partir da Segunda Guerra Mundial, justamente tentando entender os impactos dessas perdas nas famílias, né? Por exemplo, a gente vai ter um psicanalista importante, que é o Winnicott, que vai partir na sua pesquisa psicanalítica das crianças órfãos, que ficam órfãos por causa da guerra, e que vão ser adotadas e direcionadas para outras famílias, enfim, como é que vão ser essas relações, é toda uma teoria psicanalítica que se desenvolve a partir dessa observação, né? Então, a gente vai ter um desenvolvimento importante aí também, porque é isso, né? As relações de criação, as relações familiares vão ser muito abaladas por essas perdas todas, né? E acho que isso também é interessante da gente pensar, né? Como desenvolvimento em termos de pensamento que decorre dessa situação demográfica específica europeia, né? Bom, então, nada de empréstimo na região do leste europeu. Os únicos que peitam o Stalin são, então, os jugoslavos, aí, sob o governo do Marechal Tito, né? E o Marechal Tito, então, é socialista, é um governo socialista, mas topa esse aporte de recurso estrangeiro, né? Lógico que o Stalin vai ficar nem um pouco feliz com isso e vai transformar, vai querer complicar o máximo possível a situação ali na Iugoslávia, certo, gente? Né? Não tenho a menor dúvida disso, certo? Mas mais interessante é que vocês saibam desse aporte. Eu sei que vocês estão cansados de saber. A outra coisa que precisa saber também, começa em 47, é o Cominform, né? E é importante saber com esse nome mesmo, tá? O Cominform, como o nome mostra aqui, né, por esse finzinho, né, é um comitê de informação que tem como objetivo, vamos dizer assim, conectar e alinhar os partidos comunistas do mundo inteiro, tá? É uma iniciativa que é tocada por esse soviético chamado Jadnov, né? E é uma iniciativa de se contrapor ao Plano Marshall de forma ideológica, tá? Então, o Plano Marshall está aportando dinheiro loucamente na Europa Ocidental para ajudar ela a se reconstruir e tal, e aí os soviéticos vão optar por ter braços, digamos assim, nas organizações comunistas que a essa altura já estão pululando no mundo inteiro, tá certo, gente? Então, não é só conseguir criar partidos comunistas em todos os lugares, né? Mas é também conseguir interferir no que acontece com os partidos comunistas de todos os lugares, né? Fazer com que eles sejam atrelados à Internacional Comunista vinculada ao regime soviético, tá certo? E aí você pode dizer, nossa, professora, mas tipo, uns caras estão jogando carrinhos, né, rios de dinheiro nos países e o outro cara vai fazer uma organização de partido político. Caras, vocês não subestimem a bagunça que o Cominform vai conseguir fazer, certo? A quantidade de país que vai ter revolução comunista depois disso aqui, bom, se vocês quiserem levar só em consideração, né, a China já seria bastante. Não sei se vocês vão concordar comigo, né? Dada a importância geopolítica da China, que vai acontecer depois disso aqui. Depois a gente vai ter, em muitos países da África, em muitas regiões da Ásia, né, em algumas regiões da América Latina, se ensaia alguma coisa parecida. Então, é a ideia mesmo de internacionalizar o modelo comunista, tá certo? E aí, eu preciso que vocês entendam uma coisa, né? Quando a gente fala dos socialismos, a gente sempre fala de uma coisa extremamente plural, e os soviéticos vão começar um movimento aberto de homogeneizar essas experiências, tá certo? De marcar elas, não é? Com esse controle, que é um controle que vem, então, do Comitê Central do Partido lá na União Soviética, tá certo? Então, esse processo vai ter a ver com esse movimento da Guerra Fria, né? Então, eu acho que isso é bem importante de entender, de sacar, tá certo? Então, como informe, vocês precisam saber também que ele começa em 47, não é à toa, que é tudo ao mesmo tempo, que o Stalin faz aquele discurso, que o Harry Truman faz aquele discurso em que, basicamente, na prática, vai ser mobilizado sempre, não é, para permitir a intervenção, inclusive militar, dos Estados Unidos em países que eles acham que estão ficando menos livres, né?
E então a gente vai ter um estabelecimento do Cominform, né, dessa lógica dos países imperialistas e da necessidade de lutar contra o imperialismo, então de ser anti-imperialista. E é lógico que dentro da lógica que vai ser apresentada pelo Cominform, o anti-imperialista é aquele que é atrelado ao Cominform, certo? Então, os anti-imperialismos podem ser muitos, certo, gente? Existem muitas maneiras de você lutar contra a presença de uma potência estrangeira que está interferindo excessivamente no seu país, se você acha isso, né? Mas é lógico que existe aqui, não é? Vai existir uma homogeneização do discurso anti-imperialista, uma homogeneização, falei errado, tá? É um alinhamento do discurso anti-imperialista a essas vertentes, então, que vão sair lá de dentro do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, certo? Então, isso vai estabelecer as diretrizes, né, para toda essa segunda metade do século XX, aí, até 92, né, vai estar nesse debate entre esses dois blocos, então, liderados por essas duas potências, certo? Eu cito aqui alguns acordos, que são acordos, algumas instituições, não é, que vão ser alianças, que vão surgir aí a partir dessa data, não é? E eu coloquei elas numa tabela que é para ajudar vocês a saberem. Eu não costumo ver muitas perguntas sobre isso na prova de história, não é uma coisa muito comum, é uma coisa mais comum de aparecer na prova de geografia, na minha opinião, mas aqui está a tabelinha, caso vocês precisem, sintam essa ânsia, né, de saber sobre isso. Então, daqui, o que é mais importante saber, né? A Benelux está aqui só para colocar que ela é uma primeira iniciativa de formação de bloco econômico em território europeu. Isso é muito importante para nós, porque a gente vive em tempos da União Europeia, então isso sempre pode aparecer no vestibular, certo? Então, é essa junção da Bélgica, Luxemburgo e Holanda num bloco com facilitação de trânsito de mercadorias, né, de taxas, enfim. E o que cai, né, mais comumente? Então, saber o que é a OTAN e o que é o Pacto de Varsóvia, certo? Que são duas alianças militares, uma do lado de cá, do lado, vamos chamar assim, de ocidental, né? Então, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Bélgica, etc., os países da Europa, certo? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que mais tarde vai receber a Grécia, a Turquia, a Alemanha Ocidental e a Espanha, mas é criado em 49, o Pacto de Varsóvia, que vai responder a ela em 55 só, que a gente vai ter uma aliança militar formada por essas repúblicas aqui, tá? Nós já vamos falar dessa divisão da Alemanha, tá certo? E acho importante também guardar, não é, que a OTAN é criada no mesmo ano que a Comecon, e a Comecon é uma organização de bloco econômico, tá certo? Então, a primeira iniciativa de bloco econômico grande que a gente tem no mundo é a Benelux, né, em 1943, mas a Comecon se segue em 49 e ela é muito mais ampla, muito mais vasta, e seria essa colaboração econômica entre os países ali de experiência socialista, né, aos poucos, vão entrando conforme os processos políticos dentro dos países vão se modificando também, não é? A gente vai tendo a entrada de novos espaços, de novos países nessa organização, tá certo? Então, é uma organização do bloco socialista sobre a liderança soviética, certo? Então, é bom saber esses nomes, né? E saber. Basicamente, o que vocês precisam saber é econômico-militar e de que lado que é, certo? O vestibular não vai muito longe, né? Não vai muito além disso. Mas então, vocês percebem, porque aqui a gente já tem toda a estrutura da Guerra Fria colocada, certo, gente? Nós temos uma guerra que ela vai se dar, né? É uma disputa entre blocos que ela vai se dar de forma ideológica, de forma econômica, e de forma também política, na medida em que existem discursos políticos disputando, né? Em disputa o tempo inteiro, né? E esses discursos políticos, eles não envolvem mais só os países que estão disputando. Então, é isso, né? A questão não é só o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, a questão é o que está acontecendo em todo lugar do mundo em relação ao alinhamento à União Soviética aos Estados Unidos, agora diz respeito aos Estados Unidos, né? E essa mudança é uma mudança muito central, tá certo? Do ponto de vista da organização geopolítica do mundo, né? Então, o Truman, aqui assinando a OTAN, né, o tratado que cria a OTAN em 49, aqui o Pacto de Varsóvia em 55, né, rapaziada aí posando para fotinho,
E aí a gente vai ter alguns acontecimentos que vêm depois disso, que acho que são importantes da gente estabelecer, né? Aí já na década de 50, tá certo? Então, esse primeiro Professor, momento... Oi, pois não? é, tem alguma explicação do porquê que, tipo, o Pacto de Varsóvia demorou muito para ser criado? Porque, tipo, a OTAN foi criada em 1949. Por que, tipo, o Pacto de Varsóvia demorou 6 anos para ser criado, para resistir, teoricamente, ou dar uma afronta ao grupo Olha, ocidental? porque por mais que as pessoas gostem, né, de falar que a União Soviética era totalitária, autoritária, tudo isso, né, isso tem que ser feito por acordo com os países. E os países estavam um pouco cabreiros de fazer parte de uma aliança militar com o Stalin. A gente não pode culpar eles por isso, né? Então, é uma negociação que é um pouco longa mesmo, que vai depender de uma ou de uma tem países em que vai acontecer um alinhamento mesmo à política soviética, então um controle da política soviética. No caso da Polônia, o caso da Tchecoslováquia, né? Então, os governos são completamente alinhados à União Soviética e vão topar essa aliança logo de cara, né? Mas os países têm medo pela própria autonomia, certo? De ser simplesmente anexados, né? De perder a possibilidade de se autogovernar, né? E acho que uma coisa que é muito significativa aqui é o momento da divisão da Alemanha, tá certo? Então, quando a Alemanha se divide em Alemanha Oriental e Ocidental, em 54, é que essa aliança vai fazer mais sentido, né? Porque daí não existe um atrelamento total do governo que está na Alemanha né? Ele não está sendo dominado pela União Soviética, tá certo? Então, essa aliança, ela ganha corpo. Então, eu te diria que é isso, você tem essa dificuldade de articulação por uma questão interna dos países que fazem parte, tá certo? Porque eles são plurais, apesar da gente achar que é tudo a mesma coisa, né? Que estava todo mundo sendo mandado pela União Soviética, certo? Então, eu queria falar para vocês, a conferência de Bretton Woods eu falo melhor na aula que vem. Uma coisa que eu queria falar para vocês que é muito importante, não é? Que vai fazer parte aí desse panorama no qual a gente está, é o macartismo nos Estados Unidos, tá certo, gente? Então, o macartismo, se bem que a gente está bem no finzinho da aula já, eu queria só levantar essa bola, então, queria que vocês soubessem do que se trata, não é? Por quê? Por que eu acho importante levantar isso? Para vocês entenderem que discurso é discurso. Então, do mesmo jeito que o Stalin estava fazendo discurso que tem um tanto de coisa vazia, tá certo? Quando a gente fala do que significa essa defesa da liberdade, da democracia, tipo kkk, o Stalin está defendendo a democracia, o Stalin tinha campo de concentração, o Stalin perseguia a minoria étnica, como que ele pode estar defendendo a democracia? Sim, mas vejam que vai acontecer a perseguição vasta, extensa, nos Estados Unidos a qualquer pessoa alinhada a qualquer doutrina socialista, mesmo as mais moderadas, a partir da década de 50, tá certo? Principalmente do ano de 1950, tá? Isso vai ser determinado por dois acontecimentos que vão deixar os americanos chateados, tá certo? Então, o primeiro é bomba atômica soviética, deu ruim, né? 49, certo? E o segundo é o Mao Tse Tung na China. Acho, David, que também respondendo a tua pergunta, a criação da bomba atômica também é bem importante, né, para que os países comecem a achar mais interessante fazer parte de um pacto junto com a União Soviética, né? Tá certo? Então eles vão começar a achar, olha, agora talvez seja bom a gente estar do lado de alguém que tem poder atômico, né? Então, conforme o Mao Tse Tung triunfa na China, não é, vence e se instala a Revolução Comunista na China, cara, vocês têm que imaginar o que isso significa. Já tem a Rússia, agora a China, daquele tamanho, virou comunista. Então, existe tanto vai se acentuar, vai se acirrar os processos do ponto de vista externo nos Estados Unidos, mas a perseguição a essa visão de mundo dentro dos Estados Unidos vai ser muito acentuada, né? Então, o Joseph McCarthy é o senador, não é, que vai liderar essa perseguição, vai criar uma série de mecanismos, então, para perseguir as pessoas que simpatizem de alguma maneira com o comunismo. E aí, como toda perseguição política, caras, você não precisa ser comunista, você não precisa ser socialista, basta que alguém diga que você é, e essa pessoa tem alguma importância ali que você talvez se veja envolvido num processo. E aí coisas terríveis vão acontecer durante o processo do macartismo. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, só para a gente também desmistificar um pouco, né, essa coisa da democracia norte-americana. Ela tem os seus limites e ela precisa ser entendida como limitada, tá certo? Então, Defesa do Mundo Livre até a página 2, né, dependendo de onde está e como está,
vão financiar ditaduras, vão treinar torturadores e vão, inclusive, ter perseguição interna mesmo, tá? Vou citar 2 exemplos para vocês ao longo das nossas aulas aqui, que são importantes, mas o macartismo acho que é o caso mais extremo, tá certo? Beleza, gente? Então, na aula que vem, a gente retoma daqui e fala um pouco mais dessa década de 50 e como é que ela vai se desenrolar, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Não? Tudo bem? Estão vivinhos? Então, beleza. Então, a gente volta, então, aí com fortes emoções aí a respeito da Revolução Chinesa, né? E desses processos da década de 50, como é que vai acontecer na próxima aula, beleza? Então, pessoal, se não tiver nenhuma dúvida, nenhuma questão, foi um prazer revê-los. Tenham uma boa semana, a gente se vê na quarta que vem, então, tá bom? Obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, professora. Obrigadão, hein? Obrigada eu, até mais.